revendo o pastor Marinaldo Soares, que é uma liderança de nível nacional, é um referencial para as nossas vidas, é um pastor completo, um pastor de excelência, missionário Silvio e toda a família, revendo aqui os obreiros que estão ali sustentando as mãos do seu líder, como Arão e Uri, e revendo esta igreja exitosa. Quero dizer da minha satisfação por estar acompanhando o pastor José Vicente. Estivemos ali em Marabá, realizando o seminário de liderança, e foi uma bênção. A igreja lá está unida, coesa, marchando triunfantemente na presença do Senhor. O pastor Raquel tem sido uma bênção, e assim, graças a Deus, foi muito bom ter passado 3 dias lá com o nosso querido pastor. Também estamos aqui acompanhando o irmão Marcos, que é um grande obreiro, a irmã Poliana, sua esposa. Eles são de Goiás, mas moram agora em Marabá. Ele é empresário, um homem de Deus, abençoado, e gentilmente, né, pastor Zé Vicente, veio aqui conosco, para que possam também usufruir das copiosas bênçãos dos céus. Como é bom ouvir as crianças, irmãos, que maravilha. O pastor Marinaldo tem um jeito especial de tratar a igreja que Deus me confiou, e aí isso inclui as crianças, que produzem o perfeito louvor, não é? Maravilha. Mas vamos aproveitar o nosso tempo. O senhor pode programar uma pessoa para ler algumas referências para mim, pastor? Pode ser? Alguém filma aqui ou eu leio? Estou Sandro, meu Deus. Eu Vamos ler na Bíblia, Deuteronômio capítulo 22, versículo 8. Glória a Deus. Quando chega essa letra aí, eu não enxergo mais. Eu também estou enxergando. Isso é maior? É, bem maior. É letra gigante. Onde está a irmã Zélia que socorreu a Israel? Olha. Onde é que está ela? Minha doutora, pastor. É. Olha, a irmã Zélia, que bênção. Irmã Zélia, eu tenho um problema, dá uma contração muscular e assim do nada. E eu fui me levantar do assento do ônibus e travei que eu não conseguia me mexer. E ela disse: eu tenho um comprimidozinho aqui que vai te ajudar. Eu confesso que eu tomei o comprimido pela educação dela, mas não deu 2 minutos e já tinha descido do ônibus, estava alegre, glorificando a Deus. Viagem maravilhosa, né, Mozé? Vamos voltar. Família, muito bênção. Olha, nós vamos fazer uma nova viagem. Aliás, estamos praticamente fechando o grupo agora no final do mês. O irmão Marcos vai, sua esposa Poliana vai. Quem sabe alguns irmãos gostarem de ir conosco. No final do culto, quem quiser conversar, viagem para Israel. Vamos fazer Egito 5 dias, Jordânia 2, Israel 7 e Turquia 2. Viagem maravilhosa, graças a Deus. Então vamos ler. Quando edificares uma casa nova, farás no telhado um parapeito, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de alguma maneira cair dela. Deus nos abençoe. Assentai-vos. Pastor Moisés, também que deveu, o grande companheiro. Eu quero falar-lhes nesta noite sobre o parapeito espiritual. Há algo nobilíssimo que precisamos destacar em nossa relação bilateral com Deus.
É o cuidado todo especial que Deus oferece aos seus filhos. Vamos conferir isso na Bíblia? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Pastor Naftali, família linda. Capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de nós. Nós temos esta convicção. Quando nos levantamos pela manhã, quando vamos às nossas ações profissionais, ministeriais, familiares, nós sabemos que a mão de Deus caminha conosco para nos dar o dia abençoado e a vitória. O próprio Deus se intitula como Deus zeloso. E é interessante que o cuidado divino se aplica tanto na esfera física como na esfera espiritual. O texto que nós temos lido nesta noite parece que impenetrável, mas ele é de uma base estrutural grandiosa para que possamos ministrar. E está aqui inserido o cuidado todo especial de Deus para com os hebreus no aspecto físico. Os filhos de Israel peregrinaram durante 40 longos anos até chegarem na terra da promessa. E ao longo desta exaustiva peregrinação, eles habitaram em tendas, habitações provisórias, montavam e desmontavam. A peregrinação estava findando-se. E como eles estavam prestes a se inserir na terra da promessa, Deus lhes fez uma advertência. Quando edificares uma casa nova, farás no telhado um parapeito, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de alguma maneira cair dela. Entrando na terra da promessa, eles trocariam as tendas, habitações provisórias, por casas de alvenaria, de tijolos e argamassa em caráter definitivo. Agora, algo digno de se notar nesta noite e de se destacar: Deus conhece o futuro. Ele sabe o que vai acontecer comigo daqui a 5 minutos, um dia, um mês, enfim. Ele sabe tudo a nosso respeito. Sabendo Deus que os filhos de Israel, ao se inserirem na terra da promessa, trocariam, portanto, as tendas por habitações definitivas de alvenaria, eles iriam também se utilizar do espaço superior de cada casa, para 4 finalidades: para secar os produtos da colheita, para abrigar os viajantes, para o lazer e para a prática da oração. O telhado, na verdade, era uma laje feita de barro, com paus e folhas entrelaçados. As lajes daquela época, acreditem, eram tão resistentes como as que nós utilizamos nos dias atuais. Mas como era o acesso para esta parte superior da casa? Depois de terminada a construção, eles faziam uma escada externa. E o fluxo de pessoas em cima da casa seria intenso. Algumas pessoas subindo, outras descendo. Deus, revelando o seu cuidado no aspecto físico, disse-lhes: construa um parapeito no beiral da casa, para que ninguém caia dali, e não sejas tu o culpado do sangue da vítima que porventura vier a cair.
parapeito do hebraico maqui era uma mureta protetora construída à altura do peito. Foi uma medida protetiva para impedir acidentes, talvez até fatais. Portanto, as crianças subiam, bem como os jovens, as pessoas adultas e os anciãos, utilizando com frequência o espaço superior com tranquilidade, porque os filhos de Israel acataram esta determinação e construíram, portanto, esta mureta protetora. Mas hoje Deus não está falando com os hebreus. Hoje Deus está falando com a sua igreja em São Geraldo do Araguaia. E Deus quer dizer para mim, para ti, para cada um de nós, que nós, de igual modo, a realidade descrita envolvendo os filhos de Israel historicamente, éramos uma habitação provisória, frágil. Nós não tínhamos uma estrutura que temos hoje. Satanás tinha o comando das nossas ações no passado. Ele foi um falso valente que dominava as nossas ações. Ele tinha o controle desta casa. Mas quando Cristo Jesus entrou no nosso contexto histórico, ele expulsou o falso valente, demoliu esta casa frágil e nos fez casas novas para a glória e honra do Senhor. Vamos conferir Hebreus 3, versículos 4 a 6. 3, 4. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Que na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Aí, a Bíblia diz: a qual casa somos nós. Goiânia é uma cidade interessantíssima. Nós temos lá o maior número de condomínios horizontais, proporcionalmente. Eu estava relacionando há poucos dias atrás. Goiânia tem, só mesmo na nossa capital, fora a região metropolitana, 56 grandes condomínios horizontais. Todos muito belos, confortáveis, com medidas de segurança. Mas quando eu cheguei aqui nesta noite, eu vi um condomínio diferente. Ao olhar para o auditório que aqui está, ao olhar para a minha retaguarda, eu entendo que nós somos casas novas e somos o condomínio de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Não há mais lembrança da velha vida. Nós estamos em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Nós somos casas novas, edificadas para a glória do nome do Senhor Jesus. Agora vejamos onde Deus nos colocou nesta casa nova. Efésios capítulo 2, o verso 4 e depois o 6, ou seja, do 4 até o 6. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares
celestiais em Cristo Jesus. Onde foi que Deus nos colocou? Nos lugares celestiais. Nós estamos no telhado dessa nova estrutura. É por isso que hoje eu entendo que o mundo está chafurdando na lama e no pecado. É por isso que hoje eu entendo coisas que eu não entendi alguns anos atrás. Porque no passado eu estava embaixo, hoje eu estou em cima. Eu estou assentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Deus quer revelar para mim, para ti, para cada um de nós o seu cuidado no aspecto espiritual nesta noite. Nós estamos no telhado dessa nova estrutura. Nós estamos nas regiões celestiais. 1 Coríntios 10, versículo 12, vejam o que Deus está nos dizendo. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. É fundamental que todos nós estejamos atentos, pois nós estamos numa posição de honra e de destaque. Aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe, não caia. Houve uma mudança radical, houve uma mudança comportamental, houve uma mudança que Deus promoveu na vida de cada um de nós. Nós estamos agora verticalizados na comunhão com o Senhor. Portanto, precisamos de uma atenção redobrada para não cairmos. Satanás não está satisfeito com a mudança que Deus operou na sua vida. É óbvio que tudo ele fará para te lançar deste telhado, desta estrutura nova para baixo. Ele tem prazer nos acidentes espirituais. Ele tem prazer nas quedas de homens e mulheres. Ele quer lançar-nos do solo da humilhação. Ele tem prazer quando alguém perde a sua posição de comunhão com Deus e cai no aspecto espiritual. Por um outro lado, Deus mostra-nos o seu cuidado. E para não cairmos, precisamos construir o nosso parapeito espiritual. Eu não vim a Cristo passar uma temporada. Não. Eu não deixei o mundo de horror para passar um período apenas na presença do Senhor. Eu estou em Cristo definitivamente, e daqui eu vou para o céu contigo, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Portanto, nós precisamos construir o nosso parapeito espiritual. Os hebreus cumpriram sua parte, acidentes não aconteceram. Nós temos que construir o nosso parapeito a partir desta noite. Como é que nós vamos construir o nosso parapeito? Com materiais nobilíssimos, de primeiríssima qualidade. Primeiro material, leitura e prática da palavra de Deus. Salmo 119, versículo 11, por favor. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Meus amados irmãos, o primeiro material que vem como base estrutural para que nós possamos edificar o nosso parapeito é a palavra de Deus. A palavra Bíblia vem do vocábulo grego biblos, que quer dizer coleção de livros pequenos. Billy Graham disse assim: leia a Bíblia para ser sábio, creia na mesma para ser salvo, e siga os seus preceitos para ser santo.
A Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo em mães na Alemanha em 1452. Foi escrita ao longo de 16 séculos por 40 autores ou escritores. Divide-se entre Velho e Novo Testamento. O Velho Testamento com 39 livros, o Novo Testamento com 7. O Velho Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego, com alguns textos em aramaico. A Bíblia tem 773.693 palavras, 3.566.480 letras. O capítulo mais extenso é o Salmo 119, o menor capítulo, Salmo 117. O maior versículo é Esther 8 e 9, o menor versículo, Êxodo 20, versículo 13. E outras, João 11, 35. O tema central da Bíblia é Jesus Cristo, Senhor. A Bíblia foi traduzida para 2.935 idiomas e dialetos. Há na palavra de Deus 8.000 menções acerca de Deus com seus variados títulos. Há na palavra de Deus 177 menções acerca do diabo com seus variados títulos. A expressão não temas aparece na Bíblia 365 vezes. Simplesmente isso indica que para cada dia do ano Deus está lhe dizendo: não temas, bendito seja o nome do Senhor. A vida de Jesus está multiplicada em 1845 vezes, sendo 1527 no Velho Testamento e 318 no Novo Testamento. Eu preciso entender definitivamente que a Bíblia é a minha estrutura de fé. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Recentemente agora, um chamado líder cristão em São Paulo, por questão ética eu não vou mencionar o seu nome, ele disse que a Bíblia tem que ser atualizada para os tempos atuais. Eu quero vos dizer, como disse Martinho Lutero, a Bíblia não é nem antiga e nem moderna, ela é eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Como está a sua leitura da palavra de Deus? Como está seu apego junto à palavra? Para você construir essa mureta protetora, você precisa ler a Bíblia, conhecê-la. Ela é a sua arma, ela é o seu GPS espiritual. O pastor Souzinha, de Santana, no Amapá, partiu para estar com Cristo, tendo lido a Bíblia 783 vezes. Lá em Rondônia, na Igreja Presbiteriana Renovada, na cidade de Jaru, onde eu estarei na primeira semana de fevereiro, há uma irmã chamada Raquel, carinhosamente conhecida como Irmã Quietinha. Ela já leu a Bíblia 140 vezes. Precisamos ler a palavra, viver a palavra, praticar a palavra. É necessário que haja uma conexão entre o crente e a sublime palavra de Deus. Com isso você vai se robustecer, você vai se fortalecer e vai criar essa estrutura protetora para que tu não caias da fé. Quem concorda, glorifique comigo o nome do Senhor. Quantas pessoas se afastaram do caminho do Senhor? Caíram do telhado da graça de Deus. Por quê? Porque não leram a palavra. Há uma geração que sabe muito bem de cor a escalação do time do Flamengo, mas não conhece sequer os nomes dos 12 apóstolos. Há uma geração que conhece frases belíssimas de Schopenhauer, de Charles Chaplin, mas não consegue citar um versículo da Bíblia. É fundamental que o cristão leia e pratique a palavra. Pastor Naftali foi a viagem para Israel e antes passamos pelo Egito. Eu creio que ele observou que praticamente todos os carros lá no Egito, simplesmente ali no painel, há o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, e eles leem mesmo, eles meditam mesmo, há uma conexão entre eles e o Alcorão. Conosco não pode ser diferente. Os crentes no Brasil já foram chamados de Bíblias, e talvez seja a nomenclatura mais verdadeira que alguém possa ter aplicado sobre nós.
Nós somos Bíblia sim, de manhã, à tarde, à noite, Bíblias vivas, Bíblias que andam, Bíblias que falam, Bíblias que testificam. Louvado seja Deus. Não se envergonhe de usar a palavra. Maneje a Bíblia, cite a Bíblia, fale sobre a Bíblia. Bendito seja Deus. Na cidade de Barueri, no interior de São Paulo, ou seja, na região metropolitana, eu fui ministrar a palavra de Deus e um porteiro muito gentil, simplesmente, ele disse-me no final: olha, meu irmão, eu gostei de ti, eu quero contar-lhe um testemunho que eu vivenciei. No meu aniversário, eu ganhei vários presentes, mas um foi todo especial. Uma filha me deu um Novo Testamento com a adição de Salmos e Provérbios. E eu vim para uma vigília aqui na casa de Deus. Por volta de 2 da manhã, eu levantei-me para voltar para casa, porque pela manhã eu tinha médico. Quando eu fui saindo, o Espírito de Deus me disse: leia o Salmo 91, versículo 7, que diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu peguei o Novo Testamento e coloquei no bolso superior do lado esquerdo do meu paletó. Quando saí à rua, 3 meliantes me abordaram, pegaram todos os pertences que eu tinha, lançaram-me no chão. E um deles me reconhecendo disse: este homem mora perto da minha casa. Eu reconheci e ele me reconheceu. Eu tenho que acabar com ele, porque ele vai me denunciar e nós iremos para a cadeia. Ele sacou de um revólver e deu 2 tiros contra o coração daquele servo de Deus e se foi. Os companheiros também se foram. Mas quando eles se foram, o servo de Deus levantou, bateu a poeira do corpo, olhou no bolso do paletó, haviam 2 buracos de balas. As 2 balas pararam no Salmo 91 e no versículo 7. Quem pode glorifica a Deus desta noite. Estamos levantando o nosso parapeito espiritual. O segundo material é a oração. Primeiro aos Tessalonicenses 5,17. Ai, sensação. Glória a Deus. Tessalonicenses. Orai sem cessar. A oração é a chave da vitória. A oração move a mão de Deus. Existem muitas frases lindas sobre a oração e uma delas é de John Bunyan. A oração é o escudo para a alma, o sacrifício a Deus e um açoite de Satanás. Hernandes Dias Lopes, numa verve diferenciada, também disse: orar é entrar na sala do trono e falar com aquele que tem as rédeas da história em suas mãos. Fundamentalmente precisamos orar sem cessar. Ore de manhã, ore à tarde, ore à noite, ore de madrugada, ore em alta voz, ore em baixa voz, ore silenciosamente. Porque no dia da adversidade, quando não puderes orar, o Espírito Santo vai interceder por ti com gemidos inexprimíveis da alma. Bendito seja Deus. A oração é o oxigênio espiritual para o cristão. Pastor, mas o meu tempo é um pouco reduzido, eu tenho múltiplas atividades. Daniel também tinha. Ele cuidava de 120 províncias e orava 3 vezes ao dia. Pastor, mas a minha idade já está avançada. Sim, eu entendo. A minha também. Já vou fazer 61 anos. David Young-Chul, pastor da maior igreja do mundo na Coreia do Sul, tem 85 anos de idade e ora 3 horas por dia. Hudson Taylor, missionário inglês na China, disse: durante mais de 40 anos, antes
antes que o sol nascesse, eu já estava de joelhos orando ao meu Deus. John Wright, missionário inglês na Índia, foi chamado de apóstolo da oração. Ele entrava no seu quarto para orar, lá só tinha uma cama. Ele gostava de se apoiar na grade inferior da cama, a grade feita de madeira. Ali ele abria os seus enormes dedos e apoiava. Ele orava um dia, 2 até 3 dias sem parar. Quando ele partiu para a glória, os irmãos entraram no seu quarto e perceberam que no lugar onde ele se apoiava, abrindo os dedos, acreditem, a madeira afundou com os sinais dos seus dedos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós seremos vitoriosos se nós orarmos mais. Ao entrar no veículo, ore. Ao sentar diante do computador, ore. Ao costurar, ore. Ao cozinhar, ore. Ao cuidar do gado, ore. Ao subir num barco, ore. Em todos os momentos, ore ao Senhor. Bendito seja Deus. Nós estamos no epílogo da dispensação da graça. Eu não tenho dúvidas, irmãos, que nós estamos em contagem regressiva para o tempo do fim. Nós somos a geração do arrebatamento e a maioria aqui presente não vai experimentar a morte. Nós seremos arrebatados. Bendito seja o nome do Senhor. E o diabo conhece as profecias. Ele também conhece simplesmente a conexão profética. E ele sabe que a igreja está vivenciando os seus últimos dias na terra, e tudo ele fará para tentar tirarmos o privilégio de sermos arrebatados por Cristo Jesus. Ele vai tentar promover a nossa queda espiritual. Antes que isso aconteça, como é que eu contra-ataco? Primeiro, lendo a palavra. Segundo, orando ao meu Deus, eu levanto o meu parapeito espiritual. Ore. Ore pela tua casa. Ore pela tua esposa. Ore pelo teu esposo. Ore pelos seus filhos. É guerra. John Blanchard diz: para o cristão este mundo não é uma arena. Ou seja, é uma arena e não uma cadeia de balanços. Nós estamos em guerra espiritual. Saia em defesa da sua família. Ore continuamente, mas ore pelo seu pastor também. Fundamentalmente todos os dias. Todos os dias. Apresente o teu pastor, apresente a pastora diante do Senhor. Porque há uma fúria do inferno contra os líderes. E nestes últimos dias, o Espírito Santo vem simplesmente arregimentando a igreja para cobrir os líderes de oração, de oração, para que eles possam vencer em Cristo Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Nós precisamos continuar orando. Não vamos abrir a guarda. Não vamos adotar o entretenimento, o show gospel. Não! Nós somos a geração do fogo, do Pentecostes. Nós somos a geração das línguas estranhas, do batismo de fogo. Nós somos uma geração diferenciada. Vamos orar, meus irmãos. Onde é que está a lenha? Precisamos a cada dia orarmos com empenho, com disciplina e com perseverança. Grandes conquistas foram obtidas pela igreja quando ela pagou o preço da oração. Louvado seja Deus. Eu tenho tido muitas experiências com Deus através da oração. E uma delas aconteceu em 2018. Eu moro num edifício em Goiânia, no 17º andar. E um dia eu cheguei de viagem, a minha esposa disse-me: vamos mudar daqui? Eu disse: como? Nós lutamos tanto para comprarmos este apartamento. E ela contra-argumentou dizendo que não consegue dormir, e as meninas também, porque o morador do andar superior
fazia festas até o dia amanhecer. Eu tenho 1,87 m, ele tinha 2,3 m, lutador de MMA. E ela disse: você pode falar com ele? Eu disse: vamos ver o que acontece. Naquele mesmo dia ele fez uma festa até 5h15 da manhã. Nós não dormimos. Eu saí do apartamento às 6 horas, fiz um boletim lá na portaria, reclamando, é um direito. À tarde eu fui para a editora, estava lançando um novo livro. Quando então aquele cidadão telefonou para mim, ele pegou meu celular e me ligou, disse: eu estou falando com o pastor Roberto Carvalho. Eu disse: sim, perfeitamente. E ele falou impropérios, palavras de baixo calão, e disse: eu vou matar-te, eu vou cortar a tua cabeça e vou fazer com que ela role pela Avenida T4 onde nós moramos. Vou acabar com a vida da tua esposa e das tuas filhas. E ele continuou a falar. Deus foi me enchendo, Deus foi me enchendo, Deus foi me enchendo, porque Deus enche de glória, poder, unção e autoridade aquilo que ele crê. Eu transbordei em línguas estranhas e ele parou, ele emudeceu. Depois ele desligou o celular. Quando então eu sentei, e o dono da editora, ele morou na Alemanha há uns anos, e ele disse: pastor, o que aconteceu? Eu disse-lhe, e ele me confidenciou: eu morei na Alemanha, eu falo um pouco de alemão, e o senhor falou em alemão. Eu disse: meu querido, mal eu falo português. Eu estou dizendo que o senhor falou em alemão, pastor. Muito bem. À tarde eu voltei para minha casa. Quando lá cheguei, a minha esposa disse: o cidadão deixou uma carta aqui debaixo da porta, dizendo que vai acabar conosco. Eu disse: eu vou lutar, é através da oração. 4 dias depois, eu fui pregar numa congregação nossa em Goiânia. O irmão me deixou em frente ao prédio, eram 22h15. Quando eu fui passando pela portaria, o porteiro disse: o senhor pode aguardar um instante? Eu disse: sim. O síndico quer falar contigo. O síndico veio e perguntou-me: pastor, o que é que o senhor tem que eu não tenho? E muitos moradores aqui não têm. Eu disse: eu não estou entendendo o seu discurso. Ele disse: o cidadão que morava no 18º andar, já bateu em síndico, já bateu em morador. Muitos se mudaram daqui com medo dele. E simplesmente ontem à noite, o porteiro me ligou e disse: são quase meia-noite e o cidadão do 18º andar está mudando, é contra o regimento interno. E eu cheguei no apartamento dele, ele transpirava, colocava coisas nas bolsas das malas, caixas enormes cheias, e eu disse-lhe: tu estás mudando? Ele disse: sim. Saia da minha frente. Mas me responda, por que tu estás mudando nesse horário? Ele disse: eu estou angustiado. E tudo começou quando eu mexi com este homem que mora aqui embaixo, no 17º andar. Simplesmente eu falei com ele, eu ameacei, e ele fala até em alemão. Ele falou em alemão comigo, dizendo: não mexas com esta vida, ela me pertence e eu me chamo Deus. E tem mais: quando eu desço pelo elevador, propositadamente eu aperto 17, e quando o elevador para, eu seguro a porta e olho para o apartamento dele, e eu só vejo fogo na porta, fogo na porta. Eu vou mudar, eu estou ficando doido, e mudou para a glória do nome de Jesus Cristo, o Senhor. Mas precisamos de mais materiais. O terceiro é fundamental, é o jejum. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27.
pequei, porventura, humilhando-me. Segunda 2 Coríntios 11, 27. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Paulo está elencando coisas que eram comuns no seu cotidiano. Ele disse: eu estive em jejum muitas e muitas vezes. O que é jejum? É abstinência de alimentação que se faz por meio da fé. Jejum é uma arma espiritual que nós temos ao nosso dispor, que tem efeitos fantásticos. O jejum mortifica os desejos impetuosos da carne. O jejum nos conecta com Deus. O jejum gera energia espiritual, unção, autoridade, poder e graça e convicções profundas. Agora deve ser praticado de maneira equilibrada. Um dos pais da igreja, Inácio, disse assim: devotem-se ao jejum e à oração, mas não além da conta, para que não sejam destruídos por meio disso. Moderadamente, disciplinadamente, alternadamente. Paulo teve grandes desafios e venceu praticamente a todos através da força do jejum. Se você quer uma mureta protetora para que tu tenhas uma carreira exitosa, triunfante, jejue. Pastor, mas é difícil. O que não é difícil na vida cristã? O reino de Deus é tomado pela força. Agora, quando você praticar o primeiro jejum, o segundo já vai ser normal. Uma coisa normal. Jejue. Os muçulmanos jejuam no mês de Ramadã. E um jejum do nascer ao pôr do sol. Não deixe esta arma guardada no arsenal. Coloque em prática. Cresça espiritualmente. Deixe a estatura diminuta, dinamismo, e se agigante na fé. O jejum promove isso, uma mudança radical naquele que o pratica. Bendito seja o nome do Senhor. Eu conheci uma jovem num culto no Rio de Janeiro, na igreja da Tijuca, e ela contou um testemunho dizendo que ela saiu do apartamento e foi pregar o evangelho na praia. E lá estavam pessoas promovendo um ritual de magia negra. E eles a agrediram, rasgaram sua Bíblia, e ela voltou para o apartamento humilhada. No domingo ela foi e contou ao seu pastor, e ele disse: tu não estavas preparada. E ele a orientou, a discipulou. Ela jejuou durante 7 dias. Ela preparou-se, municiou-se com literaturas variadas e voltou àquele lugar. Quando ela chegou na praia, à noite, eles fazendo seus rituais, ela foi caminhando na direção do grupo. Quando eles a viram, simplesmente tentaram agredi-la, e um por um foram todos caindo na areia, sem força, sem resistência, prostrados no chão. Naquela madrugada, ela pregou-lhes o Evangelho, e simplesmente 60 pessoas aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Bendito seja Deus. O último material é fundamental.
a vigilância acoplada à atenção. 1 Pedro 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bradando como leão, buscando a quem possa tragar. A figura do diabo está explicitada aqui no formato do leão, o rei da selva, que espanta, aterroriza no momento da sua fúria, quando ruge o branco. Mas Pedro está dizendo aqui: sede sóbrios e vigiai. A palavra vigiar vem do grego gregorel, quer dizer, esteja atento, atento. Porque ele, o diabo, vosso adversário, definitivamente ele é o nosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele quer te lançar do telhado desta casa nova. Um dos maiores problemas dos dias atuais é a desatenção. Acidentes ocorrem em função da desatenção. Em Goiânia, pessoas dirigindo e olhando o WhatsApp, dirigindo e vendo as redes sociais. Acidentes comumente ocorrem. Vocês sabiam que no mundo todo, dezenas de pessoas já morreram quando estavam fazendo selfie? É incrível. Vão para lugares íngremes, fazendo uma selfie, descuidam-se e acabam caindo e morrendo. Redobre a sua atenção, não vacile, não brinque. Vida cristã em comprometimento com os céus, vida cristã em aliança com Deus. Em nome de Jesus, esteja atento, esteja atenta, porque o diabo não dormita, ele não tira férias, ele age diuturnamente contra mim, contra ti, contra nós. Ele quer, como diz o texto, nos tragar. Em 1 Samuel capítulo 11, a Bíblia diz que um rei amonita chamado Naás lançou uma ofensiva contra Jabes Gileade. Naás quer dizer serpente, então ele prefigurou o diabo. Os habitantes de Jabes Gileade, encurralados e amedrontados, disseram-lhe: poupa-nos e te serviremos. Que vergonha, queriam pactuar com o rei invasor, com o inimigo. Sabendo que eles estavam fragilizados, Naás apresentou-lhe uma proposta indecente: eu posso até poupá-los, desde que todos vocês arranquem o olho direito. Sabe por quê? O olho direito é o olho da mira. Naquela época, quando um guerreiro ia para o confronto com o seu oponente, ele pegava o escudo e protegia a metade do rosto para o lado esquerdo. O olho direito ficava livre para que ele pudesse visualizar o oponente e atacá-lo com a espada ou com a lança. Se ele tivesse arrancado o olho direito, como propôs Naás, eles teriam morrido no campo de batalha. Os anciãos entraram no cenário, pediram 7 dias. Se não surgisse ninguém que os livrasse, então eles também arrancariam seu olho direito, e Naás reinaria sobre eles. Até que
Simplesmente, o rei Saul, que acabava de ser coroado como rei, numa cerimônia presidida por Samuel, ao chegar em Gibeá, soube, portanto, do drama dos habitantes de Jabes, e ele chegou com socorro, derrotando Anaás e dizimando as suas tropas. Tudo que o diabo quer é que nós nos descuidemos, que percamos a vigilância. Ele quer tirar o nosso olho direito, que é o olho da mira. O diabo quer atuar aprontando suas peripécias e não quer ser descoberto por mim, por ti, por nós. Ele não quer ser interceptado, dominado, controlado e abatido. Mas nesta noite vem colírio do céu sobre os nossos olhos, e nós vamos visualizar o inimigo das nossas almas e vamos confrontá-lo, não na nossa força, mas na força do Senhor, e vamos derrotá-lo em nome de Jesus Cristo pela fé. Atenção redobrada. Eu estava em São Paulo ministrando, estava hospedado no hotel no 9º andar. Escute, de madrugada eu acordei. Deus me disse: esteja atento, o inimigo vai tentar ceifar a sua vida. Audivelmente Deus me falou. Pela manhã eu me higienizei, orei, eu fui tomar um café da manhã. Quando eu apertei o botão do elevador, eu li aquela plaquinha que vocês conhecem. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo se encontra parado neste andar. Quando o elevador chegou, pelo menos é o que eu imaginava, a porta se abriu, eu fui entrar, não tinha nada ali. E por pouco eu não tive a minha vida ceifada. Eu comuniquei a gerência, a manutenção foi acionada, e acredito que eu desci pela escada para tomar o café. E eu soube que há uma semana antes, uma jovem turista da Argentina tinha morrido naquele mesmo elevador que já passara por uma outra manutenção. Acidentes podem acontecer, mas com cuidado, com cautela, podemos evitar muitos. Deus disse: construa um parapeito para que ninguém caia do telhado desta casa. Os hebreus fizeram, e você tem o seu parapeito edificado em nome de Cristo Jesus. Agora, o que é interessante é que quando os hebreus construíram suas casas, eles pegavam betume, que é um derivado do petróleo muito abundante naquela região, por sinal, e impermeabilizavam o telhado, em cima e embaixo, criando uma estrutura que impedia as infiltrações tão comuns naquela região. Aí eles pintavam as casas de branco. Os peregrinos que por ali passavam não sabiam que por trás daquela tinta branca da cal estava algo diferenciado, que era a cor do betume. Eu quero te dizer que, de igual modo, você, eu, cada um de nós que andamos pelas ruas de São Geral, de Marabá, de São Domingos, de Belém, das cidades brasileiras ou do exterior, as pessoas que olham para nós pensam que somos pessoas comuns, e de fato somos no aspecto humano, mas há um mistério na minha, na tua, nas nossas vidas. Por trás dessa estrutura, há a marca do sangue de Jesus, que protege as nossas vidas. Fique em pé comigo para agradecermos a Deus, o nosso Senhor. Bendito seja Deus. Maravilhoso Deus e nosso Pai, te agradecemos por tua graça, bondade e misericórdia. Senhor, que nós possamos estarmos, ó Deus, com o nosso parapeito edificado, que ninguém caia na fé, meu Pai, que todos estejam protegidos, ó Deus, com esta muleta protetora, até que Cristo venha e nos leve para a sua laureada e encantadora glória. Bendito seja o nome do Senhor.
Amém. Assentai-vos. Pastor Marinaldo, posso apresentar rapidinho o que você trouxe? Se eu permite?